Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga, e estou aqui com a minha companheira. A Tina, psicóloga. Muito bem. Gente, hoje o nosso assunto é um assunto diferente, é referente a algo que provavelmente vocês já devem ter visto no TikTok, já devem ter visto no Instagram, nas redes por aí, e que é algo que a gente achava que só existiria num futuro muito distante, é uma coisa bem futurista. Algo que você fala assim: "Nossa, será que isso existe? Será que isso é possível?" Pois muito bem, não é tão futurista assim como a gente achava, que se trata da terapia com inteligência artificial, Tina. Exatamente. Você viu esse papo aí, né, rolando no TikTok, vários vídeos, várias pessoas falando que mandaram, né, áudios pro chat GPT, falando sobre suas questões emocionais e que estão fazendo terapia com o chat GPT. É, né, é uma tendência aí que a gente vem notando, né, com a inteligência artificial, da gente estar terceirizando muito o contato, o nosso contato humano, passando para um contato aí, né, com algo artificial, né, e nem precisando sair de casa para isso, né. Pois é, e eu fiquei, né, intrigada com esse assunto, falei: "Não, a gente precisa falar disso", né. Inclusive eu fiz vários testes, depois eu conto pra vocês, vários testes com a inteligência artificial, e não que eu seja contra, tá gente, muito não sou contra não, sou até muito a favor da inteligência artificial, mas eu acho que a gente tá dando uma exagerada aí, né, tem coisas que eu acho que não dá pra você terceirizar, pra inteligência artificial, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre como funciona isso, se isso é positivo, se isso é negativo, quais são os limites dessa interação humana com as máquinas, né. Eu falei a qualquer hora dessas, as máquinas vão se rebelar contra nós, lembra dos Vai ser o filmes? exterminador do futuro, né, Aham. e a Skynet, então já estamos na Skynet aí, né. Pois é. Esses Vou contar uma coisa que não tem nada a ver aqui com o episódio, tá, gente. Esses tempos atrás estava eu lá na minha casa, e eu decidi que eu queria mudar alguma coisa lá na decoração. Aí, o que que eu fiz? Tirei uma foto da sala da minha casa e pedi pra IA dar uma sugestão ali de decoração pra mudar e tal, e ficou muito bom, que aliás eu fiquei chocada. Falei: "Caraca, é impressionante a capacidade de, né, de enfim, do algoritmo ali te trazer o que você precisa", né. Mas aí eu acho que aí é que tá a diferença, né, eu acho que quando, se trata de coisas simples, eh, coisas que não requerem tanta interação humana, não que eu tô falando que como é que eu posso dizer? Ah, poderia ser um arquiteto, poderia, né, nesse sentido. Mas eu acho que quando se fala de subjetividade, eu Uhum. acho complicado você colocar isso numa inteligência artificial, né. Eu tenho quase certeza que alguém em algum momento aí da vida já se viu conversando com o chat ChatGPT, né, desabafando com o chat ChatGPT. Mas aí a pergunta que fica é: será que isso realmente é um desabafo? Será que isso realmente é terapia? Será que isso realmente tem uma questão de escuta da singularidade do indivíduo por meio dessas inteligências artificiais? Porque eu acho que esse é o grande ponto, né. Você pedir uma sugestão, por exemplo, de uma decoração, eu acho que é diferente de você perguntar sobre as suas emoções para uma máquina, Uma máquina, exatamente. A né. gente está lidando com uma coisa muito mais complexa, né, Thaís? Uma coisa complexa e, além de complexa, singular. Porque se a gente for colocar que, por exemplo, eu vou lá, pergunto algo, né, da minha vida emocional, ele vai falar uma coisa genérica, Uhum. né? Vai ser dado uma coisa genérica ali. Não necessariamente aquilo tem a ver comigo, porque é a gente colocar o humano como todo mundo igual, né? Exatamente. Então você começa assim, tá? Então eu quero uma dica de namoro, eu sou uma mulher de X anos, etc. Como se você fosse uma ficha, né, você desse os seus dados, que são dados concretos, digamos assim, idade, altura, etc, tal, ele vai pegar aqueles dados. E as coisas que não podem ser dados, né, o emocional ali na hora, como que ele trabalha, como a IA vai trabalhar isso?
Uhum. né? Porque isso é muito mais complexo. Isso é aquela coisa do iceberg, né? Ah, na minha opinião, o IA ele vê esse iceberg a parte de fora. E a de dentro que ainda está coberta, que ainda nem o humano descobriu, né? Nem você. Você está trabalhando ainda com as suas questões que estão submersas, e aí uma máquina vai te responder, Exatamente. né? Exatamente. Ela vai te responder ou ela vai te impor? Porque daí vem a pergunta: ela está te respondendo ou ela está te impondo algo que é de todo mundo, que é o que tem mais números lá dessa resposta, Exato, exato, porque é isso que você falou, a inteligência artificial ela né? trabalha com algoritmo, né, com padrões, na verdade, Exato. né, é A ou é B. E ela vai buscar ali na rede, vamos supor, você coloca lá: "Ah, eu quero saber o que eu faço por uma crise de ansiedade". Ela vai te trazer uma resposta até Sim. bem redondinha. Porque isso foi falado quantas e quantas vezes, quantos artigos tem sobre isso, quantas informações você tem na web sobre isso. Ela vai te trazer realmente uma resposta rápida, imediata, porque também tem isso, a questão da velocidade de resposta. Porque a inteligência artificial, ela não te julga, ela não te cobra. Então as pessoas ficam achando que, né, de alguma maneira, estão protegidas ali, né, É uma achando que fuga, né? tipo assim, eu vou no psicólogo, vou lá falar das minhas coisas para um estranho. Aí eu fico perguntando, mas tudo bem você colocar na inteligência artificial que você não sabe nem para onde vão seus dados? Porque também tem essas questões, né, que a gente vai falar aqui que por uma questão de ética e tudo mais. Mas assim, tá, a IA não te julga, ela não te cobra, você tá conversando com uma máquina ali, mas ela vai te dar uma resposta padrão, que foi o que a Tina falou. E a singularidade, onde é que fica, né? Será que isso realmente é uma escuta qualificada? Será que é uma escuta com acolhimento? Porque a gente sabe que a inteligência artificial ela simula respostas, simula uma empatia, mas ela não tem essa empatia que é necessária para se fazer um processo terapêutico. Até porque eu acho que qualquer relação se dá por o fator de sermos humanos. Como que você quer ter uma relação com uma inteligência artificial? Acho complicado. E fora também, né, gente, que em alguns quadros, em algumas situações, vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que tenha um quadro de fobia social, Uhum. tá? Essa pessoa tem fobia social, e aí qual que é a grande questão dela? Ela tem questões de insegurança, questões de interação com outro ser humano, dificuldade para sair de casa, e aí ela vai colocar ali na inteligência artificial, em qualquer chat da vida, questões relacionadas a isso. Mas será que isso está ajudando ela a Uhum. buscar um enfrentamento sobre essas É. questões dela, ou está colocando ela em mais isolamento? Mas é verdade, porque se você está num processo terapêutico, por exemplo, né, Thaís, que a gente nota, o psicólogo, ele está preparado para fazer as intervenções necessárias, né? Então, vamos pensar, o paciente vem com algumas questões, mas ao decorrer do processo, e aí eu digo processo não é uma sessão, ao decorrer do Uhum, processo, a gente vai percebendo o quê? Algumas questões que podem ser luta, fuga, né? Que a pessoa está fazendo um desvio, e aí você como um psicólogo preparado, você começa a perceber e fazer as intervenções de algumas coisas que não são tão, vamos assim, super, tranquilas pra superficiais, talvez, né, amiga? e que às vezes o paciente, ele não tem tranquilidade para lidar com aquelas questões e ele precisa lidar. Você concorda que se você não está afim de lidar com uma questão, você vai perguntar para a Exato. inteligência artificial? Não, você pode chegar ao ponto de querer perguntar aquilo que você acha que está precisando naquele momento ou que você está apto a aguentar naquele momento. E quando você Uhum. tem que dar um empurrãozinho a mais ali no paciente, uma coisa que você notou, intervir mesmo, olha, venho percebido tal coisa, isso é fato ou não? A inteligência não vai fazer isso. Exato, porque tem aquilo, a inteligência só vai responder aquilo que você escreve para ela, como você colocou, então você pode ocultar, você vai e ela vai te dar uma resposta, porque tem essa questão do puxa-saco, eu falo que a inteligência artificial ela é puxa-saco, né. Então, a inteligência só responde aquilo que você escreve e existe um viés de confirmação. Exato. A resposta vem enviesada. Ela não vai fazer isso que a Tina falou de cutucar você, de perceber nuances, porque assim, o psicólogo, ele vai
enxergar coisas dentro desse processo que a inteligência não vai fazer. Porque não é o que você diz muitas vezes na sessão. Às vezes é o que você não diz na sessão que fala muito sobre você. Algo que jamais uma máquina vai ser capaz de fazer, de enxergar esse além. Eu vi uma reportagem falando que tem já equipamentos de inteligência artificial que fazem leitura de microexpressões faciais Sim, e sim. que ali, de alguma maneira, conseguem ler a sua emoção. É muito legal, mas ler a sua emoção é diferente de entender a história que está por trás daquela emoção, Exato, porque você tem né. o contexto, né? Exato. E dependendo do contexto, vem outra leitura daquela emoção. A gente Uhum. sabe disso, né, Thaís? Porque às vezes Exato. você tá com um rosto que você fica um pouco na dúvida, por exemplo, ela tá com raiva ou ela está com medo? Porque às vezes você faz uma cara assim, ó, mas aí você fala: "Ela tá brava". Não, às vezes pode ser um medo tão de chegar perto que você pode se encolher e ficar, né, pronto para uma luta, mas não é que você tá com raiva, é o medo que tá vindo. E aí, né, você leu a expressão? Ok, mas será que é isso? Eu tô com incômodo. Como é esse incômodo? Tem algo aqui, de repente a pessoa tá sentindo uma dor ali no corpo, né? Tá sentindo uma dor. Como que você vai ler isso? Exato. Né? E é isso que Coisas você falou, cada básicas. emoção ali vai denotar uma parte da história desse indivíduo, né. E aí de novo, né, a inteligência artificial ela pode fazer essa leitura, mas essa interpretação subjetiva que a gente está falando é algo que ela não consegue fazer. Ela interpreta padrões, desculpa, é isso, né. Sim. É A ou B. E isso, dentro de uma interação humana, é completamente fora de cogitação, principalmente se você tem um bom profissional, porque aí também entra isso, né, gente? O pessoal acha, precisa entender o que que é um processo terapêutico. O que é uma terapia de fato? Porque as pessoas falam assim: "Ah, eu vou lá no psicólogo para ficar, falando da minha vida com um estranho e ouvindo conselho". Não, o psicólogo não tá ali para te dar conselho, porque aí é que tá, aí ela pode te aconselhar. Aí você permite. Entendeu? Não, mas eu digo que a inteligência artificial, ela vai te trazer Ela ali vai trazer uma solução. exato, Só que a exato. solução, aquela solução para você, ela é possível? Uhum. Ela vai Por trazer a exemplo, solução. vamos pensar, você está precisando fazer mais coisas de lazer, por exemplo, e viajar. Vamos pensar que você está no momento que você não pode viajar, né? Ou porque você não tem tempo, você está trabalhando, não dá para tirar férias, ou porque você está com alguma limitação, né, de não poder viajar naquele exato momento, pode ser financeiro, pode ser porque eu tenho um bichinho em casa, tudo. São minúcias, né? E aí, como que a gente vai chegar junto ali e chegar na melhor escolha sua, porque você vai fazer a escolha, mas você tem um psicólogo ali do lado te auxiliando a abrir caminhos para você dentro das suas possibilidades reais. Porque a possibilidade padrão que eles vão dar é uma. Mas a sua possibilidade real, que é singular, qual é a sua possibilidade dentro disso? Exatamente. Diferencia. Então é o que eu falo, minúcias, né? Detalhezinhos que são mais difíceis de você conseguir pescar. É. Né, durante o padrão ali da coisa, né. Quando você coloca não, e aí é que tá, né, o psicólogo que tá ali te acompanhando no dia a dia, como você colocou, no processo de Durante o terapia, né, processo, é. você não vai precisar dizer nada disso pra ele. Ele sabe da sua história, ele conhece a sua trajetória, ele conhece as suas nuances. Que nem a Tina falou: "Ah, mas a IA vai te dar uma possibilidade ali geral". Realmente, se você não disser pra ela que: "Olha, chat, eu não consigo viajar agora porque eu tenho uma situação financeira XYZ", ela não vai te dar uma outra opção a não ser essa padrão. Você tem que contar pra ela. O seu psicólogo não, ele tem uma escuta atenta, ele sabe da sua história, ele sabe do detalhe da sua vida. Obviamente, desde que você compartilhe, mas aquilo fica registrado e fora que também existe
uma construção que se faz de um processo terapêutico que a inteligência artificial ainda não consegue ter essa capacidade, né. Mas é isso, as pessoas acham que ir ao psicólogo é só receber um conselho. E a IA consegue fazer isso muito bem, dentro de um padrão, né. Fora que também eu acho que tem, além dessa, entendimento errôneo do que é um processo terapêutico, existe a questão também, Tina, que eu até lendo, vendo artigos sobre esse assunto que o pessoal tem falado bastante, é sobre a questão de valor, de custo, Hum. né. Falando que a terapia é um processo que a IA é mais barata, é isso, Sim, né. tá. Você precisa, pagar falar com o ChatGPT é mais barato do que falar com um psicólogo, né, Uhum. que a sessão de psicoterapia é cara, né. Ou então, também já vi comentários no sentido: "Ah, mas o ChatGPT ele está disponível para mim 24 horas, 7 dias por semana". Aí eu me pergunto: será que isso é bom? Será que isso é ruim? Porque será que às vezes na ausência de ter uma resposta, isso não te leva para um processo mais reflexivo? Não te estimula a buscar uma solução? Será que realmente é bom você ter, imagina você ter o seu psicólogo 24 horas disponível. Até onde isso é bom? E e outra coisa, né, que nem você deu o exemplo no começo falando da decoração, né, da Uhum, casa. Ok, eu acho que é interessante, mas também tem as questões. Agora, tudo que você for decorar na casa, você vai perguntar para o, né, se eu vou fazer, eu posso pôr isso aqui? E se eu quero pôr isso aqui? Você já se perguntou? uhum. Criar uma dependência, você está Criar uma falando. dependência e você perder muita coisa da sua personalidade, da sua vontade, né. Porque não fica bom o tapete da cor X, tal, fica outro. E se eu quero aquele tapete da cor X? Se aquilo para mim, por exemplo, eu tenho um tapete da minha avó que de herança, que eu quero uma Uhum. peça que tem um simbolismo para mim, aonde fica isso? Né? Exato. Aonde fica a sua identidade dentro da decoração da tua casa? E é a mesma coisa, aonde fica a sua identidade na terapia feita com uma máquina, Sim, porque também né? tem isso que a gente, isso que você falou é muito pertinente, porque entra essa questão do primeiro que ela vai ter o viés de confirmação, porque o chat ele é puxa-saco. Então tudo que você falar para ele, ele vai dizer que você é incrível, que você é maravilhosa, ele vai confirmar muito das suas crenças, ele não vai ter essa capacidade de te cutucar, de te questionar, de te desafiar. E logo você começa a atrofiar o seu processo reflexivo do que faz sentido ou não na sua vida, porque o chat está confirmando tudo aquilo que você está falando, E uma outra né. coisa que, assim, independente das abordagens da psicoterapia, tudo o que elas têm em comum é trabalhar o autoconhecimento da pessoa. Isso é para todas as abordagens, tá? Umas de Uhum. uma forma, outras de outra, mas o autoconhecimento dentro da terapia é a coisa mais importante. É uma assim que é a primeira, né? Que Uhum. todo mundo vai buscar isso. E aí o que que acontece? Como que você busca o seu autoconhecimento, sua personalidade, sua individualidade, que você trabalha essa luta, essa guerra até com você mesma para você, né, se perceber a cada dia. A gente está em desenvolvimento a todo dia. Se eu estou falando com uma máquina, o ser humano ele se desenvolve através do contato com outros humanos, né? Eu tenho mais afinidade com esse colega nesse ponto, eu tenho mais afinidade com esse colega, que nem com a Thaís, por exemplo. Nós somos melhores amigas, nós nos damos muito bem para sair, nos damos também que a gente foi descobrir para estudarmos juntas, para trabalharmos juntas. Se eu não tivesse tido essa convivência com a Thaís direta, talvez eu não soubesse que eu trabalharia bem com a Thaís. Tenho amigas que são super minhas amigas, mas que não é no quesito trabalhar, não daria certo Uhum. por um motivo ou outro, personalidades diferentes, ideias diferentes, objetivos diferentes. E isso você só conquista com o outro. Então, dentro de uma terapia, você perder esse contato humano,
onde você vai testar sentimentos, os sentidos da coisa, o tom da voz, o calor da outra pessoa te falando, o abraço, o acolhimento, né? Uhum. A intervenção propriamente dita. Thaís, isso é um choro? O que está vindo aí para você? Me fala mais sobre isso. Eu estou percebendo hoje que você tá mais tensa, você tá com a sua, como estão suas extremidades? Suas mãos estão geladas, seu pé, você está sentindo? Não sei, hoje eu estou percebendo que você não está muito focada na terapia. Olha as coisas que Exato. acontecem. As É nuances. muita nuance. Eu falo, o ser humano ele é muito complexo e ele não é igual todos os dias. Aliás, durante o dia a gente muda diversas vezes. Sim. Tem um rapaz que eu sigo no YouTube que ele fala que a gente quer trazer soluções simples para problemas complexos, né. Como que a gente pode querer entender de emoções e falar de ser humano, querer falar das emoções por meio de uma máquina que é claro, existe uma complexidade para montar tudo aquilo, mas que ela te dá umas respostas que são simples, que é A ou é B. Porque a gente está falando de estatístico, de uma estatística multifacetada ali, mas é Uhum. estatístico, né. E isso que a Tina falou, gente, é extremamente importante, essa leitura que ela está falando da relação humana. Um paciente, quando ele chega no consultório, não é só o que ele diz, é o que ele não diz, como eu falei Que às anteriormente. vezes é até mais importante do que ele diz. A Exato. narrativa não é tudo. A narrativa não é tudo, exato. É o choro que às vezes vem, que você percebe pela forma como a pessoa se comporta ali, é pela roupa que ela tá vestindo, é pela entonação da voz, é pela expressão corporal, existe uma leitura corporal ali. Pela presentificação ou não ali com Exato. você. Por um bocejo, né, Tina? Que às vezes acontece, que tem um significado ali também, dependendo da narrativa que está se construindo ou do que está sendo abordado ali com aquele paciente. A inteligência artificial vai conseguir fazer essa leitura? Tenho certeza que não. Ela pode fazer muita coisa, mas eu acho que isso ainda não consegue. Pode ser que um dia consiga, né? Não sei, E um né? paciente que precisa, né, do contato humano, ele está se isolando cada vez mais, né? Então ele tratar em casa, né, não é a terapia ali, porque a terapia para ele naquele momento vai ser começar a trabalhar formas dele sair de casa e não Uhum. ficar cada vez mais acomodado naquele mundo restrito, fechado, né? Sim. Então olha o cuidado com tudo isso, né? Ele vai precisar. Medo de sair na rua, por vários motivos. Eu tenho medo de lugares abertos, eu tenho medo ou de lugares muito barulhentos, ou de pessoas, ou disso. E aí, como que você resolve isso com uma máquina em casa? E eu fico pensando em casos mais graves também, né, Tina? Você imagina uma pessoa que pode estar tendo uma crise, sei lá, psicótica, E aí? né? Ou uma pessoa que está numa crise, uma pessoa, por exemplo, que está com questões de autoextermínio. Como que funciona isso? Como é O que que você pergunta, né, para Bom, esse mas que chat? intervenção O que que você ele faz, não, e fora o né? que a pessoa no estado quando ela está fora, o Uhum, que que ela vai perguntar? A exato, gente não sabe, não sabe. né? Ela não tá com controle total, né? O cognitivo dela já. Exato, Então, como que a gente trabalha isso? Quais as perguntas que ela vai fazer e qual a resposta que ela terá? exato. Até porque isso é uma coisa muito importante que você colocou, Tina, que como ele trabalha por padrões e, né, com questões que já estão ali na rede, isso é fato, tá, gente? O ChatGPT, ele tem muita coisa ali muito boa, muito bem feita, mas não só o ChatGPT, mas qualquer inteligência artificial, quando ele não tem uma resposta, ele cria respostas que às vezes não tem nada a ver, tá? Porque ele comete vários erros. E aí você fica ali confiante de que aquilo ali é real, de alguma forma, que aquela resposta está correta. Fala, imagina, a inteligência artificial buscou informação, sei lá da onde, de milhões de lugares do mundo, então ela está correta, porque as pessoas também estão nessa pegada, né? Do endeusamento da tecnologia, né? Antigamente o centro do mundo era Deus, depois virou o ser humano, agora é a tecnologia, há um endeusamento. O centro do mundo é a tecnologia agora. Então a gente coloca ali como se todas as respostas que estão sendo disponibilizadas fossem corretas. E às vezes o chat ele inventa coisas.
Sim. né? Ele não tem o que responder, ele Não, cria e lá, sei lá da onde, eles fizeram aleatoriamente. também um que eles pediram um cálculo e estava errado depois. Os matemáticos viram, fizeram isso, eles Sim, pediram um cálculo mais complexo de alguma coisa de investimento de dinheiro ali, quanto de juros daria de X, e estava errado a resposta. Estava errado. Então, assim, gente, é a mesma coisa quando começou lá a procurar coisas no Google, lembra que a gente foi, uhum, né? Que era o começo de tudo. Se você não tem uma noção do assunto, você vai abrir artigos que são legais, os científicos, que você pode confiar, e as outras coisas que são achismos, que não são dados confiáveis. Isso acontece na IA, vai acontecer no Google, vai acontecer em outros lugares. Até em reportagens, né, que não são confiáveis, fake news e etc. Então, uhum, você pode, o quê? Estar, de repente, recebendo uma informação errada e replicando ainda, né? exato. E acreditando que aquilo fosse uma verdade absoluta, né? Aí, mas aí que vem, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado com o rápido e fácil. Uhum, Tudo, gente, tudo que é muito rápido, tudo que é muito fácil, desconfia. Desconfia, não é? eu acho. Se a gente chama terapia de processo terapêutico, gente, é um processo. A gente está lidando com emoções, com afetos, com uma série de coisas, com comportamentos, né? Com uma série de coisas que são complexas. Não é de um dia para o outro que você vai ter a resposta para aquilo. Né? E você nem precisa ter rapidamente a resposta. A resposta ela vem de acordo com o que você vai desenvolvendo ao decorrer dos seus dias, ao decorrer da terapia, né? A criança não nasceu andando, não nasceu falando, né? Se não se virou sozinha, teve um processo para chegar, né? Vai da criança, vai adolescente, vai adulto, né? Até a terceira idade, a gente vai amadurecendo com nossas escolhas, com as nossas vivências e, repito, com a convivência com o outro. Sim. Porque quando tudo vira resposta rápida, a gente simplesmente para de pensar e fazer perguntas que realmente são importantes sobre nós mesmos. E a IA proporciona isso, resposta rápida, né? E como eu disse, atrofiando o nosso processo crítico, reflexivo de realmente coisas importantes, né? Às vezes, o fato de não ter uma resposta já é uma resposta. Porque é o que a gente falou, ela responde rápido, ela vai criar respostas padrões ou ela vai responder coisas aleatórias. E às vezes o que você precisa é de uma não resposta. E isso só uma terapia humana pode fazer. É diferente de você falar, por favor, desenvolva aí um esqueleto de um TCC para mim. Exato, exato, Facilita, né? sou super a favor, né? Ninguém gosta da BNT, né, gente? Se pode ter uma BNT rápida ali, né, resolvendo seu problema, né? Ok, não tem problema algum, mas a qualidade do trabalho que você vai escrever dentro desse esqueleto, isso também tem conhecimento seu. Não é a IA que vai fazer isso para você. Ela pode ajudar, né? Mas você vai enriquecer aquele trabalho com o que é seu, com o seu conhecimento próprio, né? E modela no final um pouquinho com a IA, Sim. ok, mas tem coisas que realmente não dão para fazer, né? Eu estava vendo um vídeo, era do acho que é Miguel, não é Miguel, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, mas é o Nicoleles. Ele estava falando sobre uma palestra que ele deu, e que ele perguntou para as pessoas assim: "Quantas pessoas aqui, já usaram o inteligência artificial?" Aí, tipo, todo mundo levantou a mão, né. Aí disse que ele fez uma outra pergunta: "Quantos de vocês aqui sabem fazer o cálculo de raiz quadrada na mão?" 4 pessoas levantaram a mão. Aí ele falou assim: "Se daqui 4 anos eu voltar e fizer essa mesma pergunta, sabe quantas pessoas vão dizer que sabem fazer um cálculo de raiz quadrada na mão? Eu tenho certeza que nenhuma." E por que que isso é importante, né? Por que que isso faz sentido dentro desse contexto? Exatamente por isso que a gente acabou de contar. A gente está perdendo a nossa capacidade de pensar e colocando tudo na IA. Quantas pessoas sabem fazer tabuada na mão?
Tenho certeza que a geração nova, provavelmente a maioria não. Porque tudo você coloca ali numa máquina. Agora imagina falando das suas emoções. Quanto isso pode ser prejudicial. Então, gente, aqui a gente não tá para demonizar a inteligência artificial, falar que não presta para nada, não é sobre isso. Mas que a gente comece a refletir e usar essas coisas de maneira consciente, né? E não como uma única solução. Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta. Mas ela não pode ser usada como um psicólogo. Aí tem gente que vai falar assim: "Ah, mas eu pedi um conselho para inteligência artificial, ela falou melhor que o meu psicólogo". É que você pediu um conselho ou então, de repente, você não sabe o que é um bom processo terapêutico, né, porque também tem isso. Talvez a sua experiência com o processo terapêutico não tenha sido bacana. Hum. Mas isso não significa que o IA é um melhor terapeuta do que um profissional bom, bem formado, com capacidade reflexiva e de te ajudar ali nesse processo e nessa caminhada, né. Exato, porque, por exemplo, você pergunta de uma medicação, né? Vamos ali para uma medicação. Medicação agora de emagrecimento, né? Que tá todo mundo usando, as injeções aí. Eu não vou dar o nome, né? São várias aí, mas o que você acha do medicamento? Quais os benefícios do medicamento X para emagrecer? Ela vai te dar os benefícios. Você não perguntou o que tem de malefício, de Uhum. efeitos colaterais? Você quer o benefício. Então, e se você não quiser saber os efeitos colaterais daquilo? Só vai ter benefício para você, não é? Sem sombra de Que dúvidas. fuga boa, né? Que fácil, né, Fácil. Né? que Então é um fácil. pouco essa Não se ideia, né? implica, né, não tem uma É, implicação no processo, de fato, quando a gente só coloca o que a gente quer ouvir, né. Mas enfim, gente, aí agora eu queria trazer aqui para vocês uma coisa importante. Porque senão falam assim: "Vocês estão falando aí da vozes da nossa cabeça", né, esse monte de coisa, mas existem pesquisas, eu vou até ler aqui para vocês. Existem pesquisas que são a favor e existem pesquisas que são contra, tá. Contra não, mas que trazem alguns apontamentos importantes. Então vamos lá, ó. Estudos internacionais realizados com o chatbot Terabot mostraram que em casos leves e moderados de ansiedade e depressão, a IA pode ser sim algo que ajuda a reduzir os sintomas, principalmente quando usada como complemento à terapia tradicional. Meta-análises publicadas em base como a PubMed e Nature também apontam que bots como o Isa e o iBot promovem uma sensação inicial de acolhimento e apoio emocional, melhorando até mesmo os indicadores de sono e autorregulação. Mas atenção, esses efeitos geralmente aparecem em curto prazo e em quadros mais leves. E a maioria dos estudos reforça: a IA não substitui a relação terapêutica com o humano, que é o que a gente veio falando até agora. Para casos simples, para perguntas simples, como que eu faço uma respiração para autorregulação de uma crise de ansiedade? Ela vai te dar uma resposta bacana. Agora, para problemas complexos, para questões que estão por trás dessa ansiedade, para questões da sua história, só num setting terapêutico. Não tem como você achar que a IA vai fazer isso, ou para coisas muito mais difíceis, para quadros mais difíceis, sei lá, por exemplo, um borderline, como a gente falou, uma pessoa com uma crise, sei lá, psicótica, uma pessoa com com automutilação, com autolesão, como que você pode confiar que a IA vai te quem, trazer uma porque resposta, precisa da né? intervenção, né? Exato, uma intervenção humana, né? Então é complicado mesmo. Então as próprias pesquisas a favor dizem que isso serve para quadros leves e moderados, tá? E honestamente, gente, eu entrei em algum desses aplicativos, né, de autorregulação, de falar que ajuda na ansiedade. Sinceramente, gente, achei muito raso, achei muito básico. Não achei que é tudo isso, não, pelo menos na minha concepção. Né? Respire, medite, faça exercício. A gente fala isso como um padrão que todo mundo deveria fazer, mas é muito mais do que isso quando a gente fala de um processo de autoconhecimento, tá? E aí tem as pesquisas contrárias, tá? Então a gente tem relatórios da Time, da Harvard Business Review e das revisões da Organização Mundial da Saúde, que alertam para casos graves onde a IA respondeu de forma inadequada. Lembra que eu falei agora há pouco? Que às vezes, quando ela não tem uma resposta, ela inventa. E sim, inclusive, teve casos de incentivo à automutilação ou minimização do sofrimento do usuário. Então, olha como isso é perigoso, né?
Além disso, tem questões também aí, né, que a gente não pode esquecer, que esses aplicativos, muitos deles ainda não foram validados cientificamente, muitos deles não passam por uma supervisão, e aí, gente, tem uma questão muito importante que é o sigilo das informações, porque um psicólogo, ele tem ali a questão do sigilo, a questão de não vazar os seus dados para a rede, vamos pensar assim, e existe uma responsabilidade. A minha pergunta é, quando você coloca suas informações ali numa inteligência artificial, num chat GPT da vida, para onde estão indo esses dados? Como eles estão sendo tratados? Será que isso vai virar estudo, treino do algoritmo, um mercado? Vai vazar na internet? Porque a gente não sabe. Aí, se acontece uma coisa como essa, quem você vai responsabilizar? Porque o psicólogo tem um conselho, tem uma questão de ética, que se algo grave acontecer, você tem como denunciar, você tem como entrar com um processo. E no chat GPT, você vai processar quem? O chat GPT? Entendem? É. Então é muito complicado, né? Inclusive no Brasil, os estudos que tem, né, que são na Universidade Federal do Rio e tal, eles falam muito sobre usar a inteligência com ênfase em triagem e apoio psicoeducativo. Eu acho que até aí ok. Mas existem aí processos complexos que ainda não existe uma grande validação científica, tá? Então, com relação a essa questão de ética da conclusão que eu falei, né, da questão científica, eu acho que a gente já trouxe, né, que ela serve como uma ajuda, como um apoio pontual, mas não como ferramenta final, tá? E aí, gente, pra gente fechar aqui o episódio, eu fiz uma brincadeira com o chat GPT, eu vou até ver se eu acho aqui no meu celular, que eu quero contar pra vocês, vou compartilhar. Aqui, achei. Eu não posso substituir um bom psicólogo. E nem devo. Resposta do chat, hein, gente? Uma resposta até bem bacana, viu? Posso até ajudar para organizar ideia, oferecer acolhimento, psicoeducar e até lembrar alguém de respirar num momento difícil. Mas nada disso substitui o que acontece no espaço terapêutico real. O vínculo humano, o atravessamento e o confronto ético e a escuta verdadeira e viva. Um bom psicólogo não entrega respostas prontas, que é o que a gente acabou de falar, né? Ele sustenta o processo, caminha com o outro, mesmo nos momentos em que ele não sabe para onde ir. Ele lê o corpo, o silêncio, o choro que foi contido. Ele se afeta, se pergunta e se responsabiliza. Eu posso ser funcional, mas um bom psicólogo é presencial, afetivo e simbólico. E a transformação acontece aí, no encontro entre dois sujeitos. E isso eu não sei fazer. Olha, gente, resposta do chat GPT. Tá ótimo, hein? Tá Entendeu? redonda. A gente tá concordando com ele, né, Tina? Ganhou estrelinha na terapia, o chat. Ele ganhou Mas, ó, estrelinha na gente, terapia. só que tem uma coisa importante aqui pra contar pra vocês. O meu chat GPT, eu uso ele pra algumas coisas e ele é treinado. Ele sabe que eu sou psicóloga. Exatamente. Né? Então, ele trouxe uma resposta que me agradou. Né? Que eu falei, caraca, né? Que bacana. Mas, enfim, gente, né? Tanto é que ele ainda falou assim, ó. Eu sei justamente o meu lugar e respeito o seu. Ah, então, safadinho sabia Ele já tudo, sabia né? tudo. Ele sabia, ele quis te agradar do começo ao fim, né, Exato. Thaís? Será que na terapia com o IA isso também não tá acontecendo? Estão tentando, o IA tá tentando te agradar. Então, gente, vale a reflexão, né? O atravessamento, o encontro é só através de um humano. Então, tomem cuidado, tá certo? Se precisar de terapia, procure um bom profissional. E nós estamos aqui para isso, né, Tina? Exato, a gente não está lá para agradar o paciente, a gente está para acolher o paciente, que é diferente. E às vezes terão sim momentos desagradáveis que a pessoa vai ter que aprender a lidar. Por quê? Porque na vida nem tudo é agradável. Né? Exato. Nem todas as sensações, nem todas as coisas que acontecem com a gente é agradável. Né? Então, o acolhimento sim é importante, principalmente em momentos que não são tão agradáveis. Exatamente. E às vezes é por meio dessa falta de resposta que a gente cresce, né? Como ser humano. Então, gente, reflitam sobre isso e conta pra gente aqui nos comentários. Por acaso, algum de vocês já fez terapia com inteligência artificial?
Se fez, conta pra gente como foi a sua experiência. Coloca aqui nos comentários, eu faço terapia com IA. Exatamente. E quais respostas vieram, né? A gente quer Exatamente. saber. Exato. E aí eu queria agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de vocês nos escutarem. Se vocês acham que esse episódio fez sentido, se vocês conhecem alguém que faz terapia com IA, encaminha lá esse episódio para que a pessoa faça uma reflexão mais profunda sobre isso. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais conteúdos, porque quando vocês também encaminham, curtem, compartilham, se inscrevem, isso leva o nosso conteúdo para mais pessoas, ajudando também a crescer o canal, para que a gente consiga aqui manter o canal ativo e trazendo bastante conteúdo relevante. Gente, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Tina, Até mais, pessoal. Até a próxima. tchau, tchau.